Olá, pessoas! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos estudar um pouco do modo indicativo. Como que o verbo se flexiona nesse modo? Quais são as cargas de expressividade que o modo indicativo pode ter no uso que nós fazemos no dia a dia? É isso que nós vamos aprender hoje. Agora, se você está pensando, meu Deus, verbo, a professora vai ficar falando, isso não tem nada a ver com a minha vida. Tem informações bombásticas para você hoje, tá? Vamos começar. Para início, a gente vai começar assim bem suave, pensando qual é a função, qual é a indicação desse modo. Bom, o modo indicativo, ele trata de ações que nós temos certeza ou quase certeza da ocorrência. Então, por isso que é conhecido como o modo da certeza, tá? Vamos começar pensando sobre as pessoas do discurso, que é quem realiza a ação e quantas pessoas estão envolvidas na realização dessa ação, ok? Então, nós temos aqui eu, a primeira pessoa, tu, a segunda pessoa, ele ou ela, a terceira pessoa. Tudo no singular, só uma pessoa envolvida. Nós, aí nós já temos o plural, opa, plural. Mas, gente, é muito comum que no nosso dia a dia, ao invés de utilizar o nós, apareça a expressão a gente, tá bom? E aí nós temos que ter cuidado porque o nós, ele está no plural e aí nós dizemos nós compramos. Mas quando acontece a substituição pelo agente, apesar de indicar plural, nós flexionamos o verbo no singular. E aí nós dizemos a gente compra, ok? E o vós, que também está no plural, caiu em desuso. Nós não utilizamos mais o pronome vós, nem na fala, nem na escrita. Porém, você precisa estudar porque ainda está presente em textos antigos como a Bíblia, que é muito popular. Vocês é o pronome que substitui o pronome vós. E aí, ao invés de dizer vós comprais, é comum ouvir-se dizer vocês compram, ok? E o você? O você é muito comum que substitua a segunda pessoa tu. E aí nós temos que ter um cuidado novamente, porque tu compras. Mas quando eu utilizo você, apesar de estar em substituição à segunda pessoa tu, esse verbo ele vai flexionar de uma forma diferente. E aí eu digo você compra, porque ele vai flexionar, esse verbo ele vai ser modificado de forma semelhante à terceira pessoa. Ele substitui a segunda e se comporta como terceira pessoa, ok? Temos que ter cuidado, mas são formas comuns de uso no nosso dia a dia. Agora nós vamos pensar no pretérito. Gente, pretérito é passado, ações que já aconteceram. Mas será que todas as ações que já aconteceram são expressas da mesma forma e têm o mesmo sentido, a mesma carga de expressividade? Se isso estava um pouco confuso, vamos resolver agora, ok? Então vamos pensar o seguinte, nós temos o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Qual a diferença entre eles? Bom, o pretérito perfeito, ele vai indicar uma ação que já foi acabada no passado, ela tem o seu fim demarcado. O pretérito perfeito, ele vai indicar uma ação que tem começo e fim bem demarcado no passado. E aí eu digo, Berenice comprou livros naquela livraria. Ela comprou, a ação começou e acabou no passado, certo? E o pretérito imperfeito, a ação ela é imperfeita, ou seja, é uma ação repetitiva, contínua do passado que não tem o seu fim demarcado. E aí eu digo, Berenice comprava livros naquela livraria. Percebam que a carga de sentido é diferente. Quando eu digo, Berenice comprou livros naquela livraria, em algum momento do passado, Berenice foi lá e comprou. Berenice pode ter feito uma viagem, ter ido àquela livraria uma vez durante toda a sua vida e ter comprado livros. Mas quando eu digo Berenice comprava livros naquela livraria, de forma repetitiva, várias vezes no passado,
Era habitual na vida de Berenice ir àquela livraria e comprar livros, certo? Então essa é a diferença da carga de sentido que nós podemos perceber no uso que nós fazemos do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito. Então nós fazemos a seleção desse tempo verbal de acordo com a nossa intenção na hora da fala ou da escrita, ok? Ficou mais claro agora? Então, respira fundo, calma, porque ainda não acabou. Nós já vimos que o presente indica ações que acontecem. Já vimos que o passado, ele não é um fato que começa e acaba, nem sempre. Nós temos o pretérito perfeito, cujas ações têm um começo e um fim demarcado, e nós temos o pretérito imperfeito, que as ações elas são imperfeitas também. As ações começaram, mas o fim delas não é demarcado no passado. Pode ser utilizado para indicar ações repetitivas, cíclicas, contínuas do passado, ok? Então, respirou? Vamos seguir agora. Nós vamos pensar agora sobre o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é falar de ações acabadas do passado e que são anteriores a outras ações que também acabaram no passado. Como assim? Ficou confuso. Vamos para o exemplo? Quando eu cheguei, Berenice já saíra. Eita, tá estranho? Eu comprara, tu compraras, ele comprara, nós compráramos, vós compráreis. Professora, quem fala assim? Nunca ouvi. Bom, é porque nós temos poucas ocorrências do uso dessa forma verbal na fala e na escrita. Qual é o uso mais comum? É o que nós chamamos de forma composta do pretérito mais que perfeito. É quando nós temos uma locução verbal para indicar essas ações do passado que são anteriores a outras ações. Como assim? Quando eu cheguei no passado. Berenice já tinha saído. Essa ação de Berenice também está no passado e ela é anterior à minha ação de ter chegado. Perceberam? Então, tinha saído é a forma composta do pretérito mais que perfeito que substitui já saíra, ok? Então, vamos seguir. Pronto, agora sim. A forma mais comum na fala e na escrita é o pretérito mais que perfeito na sua forma composta. E aí eu digo, eu tinha comprado, tu tinhas comprado, ele ou ela tinha comprado, nós tínhamos comprado, ok? Deu para acalmar um pouco? Pronto, essa é a forma mais comum, tanto na fala quanto na escrita, da utilização do pretérito mais que perfeito. E o futuro do presente? O futuro do presente, ele vai falar sobre ações reais para o futuro. Ações que nós temos quase certeza de que vão acontecer realmente. Essas ações elas acontecerão de fato. Amanhã Berenice chegará mais cedo em casa. Berenice já se planejou e todas as ações de Berenice se encaminham para que ela chegue mais cedo amanhã. Eu comprarei um celular novo. Pronto. É uma ação certa do meu futuro. Eu estou preparada para realizar essa ação do futuro. Professora, o que é que isso tem de mais? Nada, meu amor. Nada demais. Agora nós vamos ver o futuro do pretérito. Eita, futuro. Mas pretérito não é passado? Bom, o futuro do pretérito é utilizado para falar de ações possíveis de acontecer no futuro. Berenice falou que chegaria mais cedo em casa amanhã, ok? Mas o futuro do pretérito também é utilizado para fazer ironias ou ainda para construir pedidos com maior polidez. Como que eu percebo se aquela fala é irônica ou se é só uma indicação de polidez, de gentileza, de educação,
de cuidado com o ouvinte ou com o leitor. Depende do tom de voz, do contexto em que essa oração é utilizada. Então, nós utilizamos o futuro do pretérito, nós selecionamos, nós escolhemos esse tempo do modo indicativo de acordo com a nossa intencionalidade. Se o meu objetivo é fazer um pedido com maior polidez, eu posso dizer: será que você poderia fazer silêncio? Eu estou gravando a minha aula agora. É um pedido com polidez, com cuidado, com educação. Mas se eu disser assim: será que você poderia fazer silêncio? Opa, não é um pedido com polidez. O tom de voz denunciou, a entonação que eu utilizei denunciou que aqui nós temos uma ironia, certo? Não é um pedido, é uma fala irônica. Então, o futuro do pretérito, ele tem essa característica. Então, o que nós entendemos hoje sobre o modo indicativo? Primeiro, o modo indicativo é utilizado para ações que nós temos certeza ou quase certeza da ocorrência. E aí nós fomos para os tempos verbais do modo indicativo. O presente fala de ações que acontecem e que são contadas no momento da fala. Eu estudo língua portuguesa. Nós vimos que o pretérito, apesar de ser passado, ele pode ser visto de 3 formas diferentes. E nós selecionamos esses tempos do modo indicativo de acordo com a nossa intenção. O pretérito perfeito, ele é utilizado para falar de ações perfeitas, com começo e fim demarcado. Berenice viajou de férias. E o pretérito imperfeito, ele é utilizado para expressar ações imperfeitas, que começaram, mas que não têm o fim demarcado no passado. São ações repetitivas, cíclicas, contínuas do passado. Berenice viajava constantemente. Essa ação viajava, ela se repetia na vida de Berenice, ok? E aí nós temos o pretérito mais que perfeito, que causa um certo estranhamento quando eu digo Judite comprara. Aí nós vimos que existe uma forma mais comum de uso que nós selecionamos no nosso dia a dia para falar de ações do passado que são anteriores, que aconteceram antes de outras ações do passado. Aí eu digo, eu tinha comprado, nós tínhamos saído, ok? E aí depois nós vimos que o futuro, ele também pode ser utilizado de 2 formas diferentes. Quando eu tenho o futuro do presente, eu vou tratar de ações que eu tenho quase certeza que vão acontecer no futuro. Eu irei ao cinema, por exemplo. Agora, o futuro do pretérito, ele pode ser selecionado para indicar 2 situações diferentes. Ações possíveis no futuro. Berenice falou que chegaria mais cedo amanhã, é uma possibilidade. Ou eu posso utilizar como uma forma de indicar polidez, educação, um pedido cuidadoso. Você poderia fazer silêncio? Ou eu posso utilizar como uma forma irônica. Será que você poderia fazer silêncio? Como que eu percebo quando é ironia e quando é um pedido com maior polidez? Depende do contexto, na escrita, ou do tom de voz, na fala. Tudo bem? Bom, agora está com você. Faça as atividades da rotina. Se você ficou com alguma dúvida, reveja o nosso vídeo, faça as anotações que você julgar necessárias no seu caderno. Leia o seu livro didático, leia o texto que vem na rotina e procure o seu professor de sala de aula, que eu tenho certeza que ele está disponível para lhe ajudar. Então nós ficamos por aqui, até a próxima, gente. Tchau!